falar sobre o melhoramento genético como um todo, mas nós vamos ficar um pouco nos animais indianos, porque as raças indianas hoje são muito importantes no Brasil. Elas representam 80% ou mais do nosso gado, dos animais, das 200 milhões de cabeças que tem no Brasil. Em torno de 80% tem algum grau de sangue de indiano, se não for mais do que isso. E o Brasil hoje é o país que mais domina a genética de animais zebuínos, né? Nós estamos, inclusive, exportando genética de volta para a Índia. Então, hoje nós somos no Brasil, o Brasil hoje é o carro-chefe nessa parte de genética desses animais zebuínos. Então, nós vamos ver de onde que eles vieram. A Índia é um subcontinente, então ela é isolada pelo Himalaia, que corre na parte de cima da Índia, né? E esse Himalaia tem muitos poucos pontos de passagem para entrar no subcontinente indiano. E isso favoreceu que, quando os homens migraram com os seus animais vindo da Ásia, eles ficaram num isolamento geográfico que permitiu que se formassem diferentes raças de bovinos na Índia. Foram em torno de 16 a 20 raças, né? E que para o Brasil vieram 5 raças predominantes, que deram origem aos animais que nós temos aqui, né? Então, a primeira raça que eu vou falar para vocês é o Guzerá. É uma raça do deserto da região de Gujará, que é no noroeste, nordeste da Índia, e uma região muito desértica, de uma terra muito seca. O Guzerá é um animal extremamente resistente, é uma raça que se desenvolveu em lugar muito seco, e é uma raça considerada mais pura entre todas as raças de bovino do mundo. Tem uma medalha com um bovino com essa característica de chifre em forma de lira, que é datada de 5.000 anos atrás. Então, ele mantém essas características há 5.000 anos. E é um animal extremamente adaptado a essas regiões de alimentação mais grosseira e dupla aptidão, né? Leite e carne. Na realidade, os indianos, os hindus não comem carne. Os muçulmanos, sim, que são indianos também, mas são muçulmanos. Os hindus não comem carne de bovino. O bovino é considerado sagrado porque eles, até muito pouco tempo atrás, 30% da energia que movia toda a parte rural da Índia, que era a grande maioria da população, vinha dos bovinos, através de fezes que eles usavam para agricultura, fezes que eles usavam para queimar, fazer tijolo, fezes que eles usavam para fazer tijolo para construção, junto com terra, e a energia de tração, né? Então, o Guzerá vem dessa região e é a raça mais antiga. E quando a gente usa ela em cruzamentos, é a raça que mais padroniza, igual o cavalo árabe nos cavalos, né? No Brasil, o Guzerá se adaptou muito bem na região do Nordeste todo do Brasil, é onde ele predomina, onde foram as primeiras seleções, as melhores seleções de Guzerá no Brasil, sendo que a primeira seleção de Guzerá leiteiro no Brasil foi no Rio de Janeiro. O Red Sindh é uma outra raça que também bastante antiga. As raças da Índia têm de 5.000 a 2.000 anos, né? Vocês pegarem as raças europeias, elas têm 400 anos, 500 anos. Então, as raças indianas são muito homozigóticas, são muito antigas. O Red Sindh, ele vem da região do Paquistão, que seria aqui perto, na divisa com o Afeganistão ali, e é uma área também bastante seca, e são os animais são os animais de porte pequeno e que são os animais bem leiteiros, tá? E tem muito desses
Sindh vermelho que fez o Gir vermelho. E no Brasil, eles se adaptaram principalmente nessa região do semiárido da caatinga nordestina. Agora está na moda o Sindh, estão trazendo ele para o sul, mas é o animal que consegue comer caatinga e sobreviver na caatinga. Ele disputa em matéria de rusticidade com as cabras e as ovelhas nordestinas. Na península de Gir, nessa região aqui, nessa península aqui, foi desenvolvida a raça Gir, que é a raça com maior aptidão leiteira para essas raças indianas. E ela tem uma característica dessa cabeça virada para trás, com os chifres virados para trás e os olhos muito protegidos, porque nessa região da Península de Sindh tem uma floresta e também é uma região onde tem leão. E eles, para fugirem dos leões, eles precisam correr dentro da mata e, se tiver os chifres para cima, eles vão se agarrando nos paus. Então, o chifre do Gir é para baixo, essa testa grande, para poder ir batendo nos paus e usar a vista protegida. E eles têm uma seleção para leite muito boa na Índia há muito tempo. No Brasil, o Gir se adaptou principalmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, norte de São Paulo, essa região norte de São Paulo e Rio de Janeiro. É a área que o Gir predominou. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos sim, Pedro. Estamos ouvindo bem. Tá. Então, vamos continuar. Aí, no sul da Índia, bem na parte lá de baixo da Índia, é uma região que tem muito mais capim, que chove mais, e aí se desenvolveram várias raças que, quando vieram para o Brasil, deram origem ao Nelore. O Nelore não é originário de uma raça só, como é o Guzerá, como é o Gir e como é o Sindh. O Nelore, os brasileiros foram catando os animais brancos que tinham de um porte maior e trouxeram para cá e misturaram. Então, você tem o Ongole, o gado Ongole, que é o que mais se parece com o Nelore que nós temos aqui, que são uns animais muito grandes e muito fortes, porque eles eram usados para tração. Eles eram usados para puxar arado e para puxar carga pesada. Como essa região tinha uma agricultura melhor, eles tinham que transportar mais volume de mercadoria. Então, eram uns animais desenvolvidos para fazer força. Veio também o Cangaiã, que tem esse chifre aqui para frente, e era um animal que era usado para puxar carro de boi, mas puxar carro de boi ao trote. Então, são os animais mais leves e os animais com um temperamento muito mais sanguíneo do que o temperamento de boi. É deles que veio essa coisa do Nelore ser considerado um animal bravo, né? Esse Cangaiã é que trouxe esse temperamento bravo para o Nelore, ele tem esse chifre virado para frente. E aqui, só como curiosidade, porque vieram outras variedades de zebus que deram origem ao Nelore, mas agora está muito na moda o Nelore pintado. Esse animal pintado parece uma vaca holandesa, isso aqui é um zebu indiano. E tem com diferentes tipos de pinta. Quando chegou no Brasil, juntou isso tudo para fazer o Nelore e eles entraram no Rio de Janeiro, eles entraram no Brasil pelo Rio de Janeiro. Foi um criador de Friburgo, Cantagalo, ali naquela região, que trouxe o Nelore. Ele comprou no Jardim Zoológico, na Alemanha. Ele viu esses animais na Alemanha e achou interessante, achou que poderia servir, e ele importou um casal de animais para o Brasil, e essa seleção de Nelore está lá em Carmo até hoje. Eles já completaram 140 anos selecionando Nelore, que é o Nelore da linhagem Nengruber, né? E no Brasil é a raça que se expandiu pelo Brasil inteiro, porque são animais com uma reprodução muito fácil, são animais férteis, e são animais que parem no meio do pasto, você não precisa ficar cuidando.
Então, a vaca pare fácil, o bezerro nasce um bezerro mais comprido, e ela tem a teta pequena, e o bezerro é um bezerro esperto. Ele levanta rápido e ele mama rápido. Mamou rápido, tem colostro. Se tem colostro, tem defesa. Se tem defesa, o animal vai para frente, né? E por isso que é a raça utilizada hoje para colonizar grandes regiões, e nós estamos subindo para o norte do Brasil, para o Tocantins, para o Pará, para o Mato Grosso, né? Está entrando aqui no Acre, está entrando na Amazônia, porque são animais muito resistentes. Nós vamos ficar mais na raça Gir um pouquinho, porque é a raça que eu domino melhor. No Brasil, quando chegou o bovino aqui, os zebus chegaram aqui, eles gostaram muito do Gir, porque era um animal muito manso. Ele, na Índia, ele é criado em torno das aldeias, é um animal que dá leite, dá um bom boi de carro. Isso, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, nos anos 1880, 1890, né? E o Brasil criou o Gir basicamente para a produção de carne. Nessa época, não se interessava muito em tirar leite, e o negócio era a produção de carne. Aí fizeram uns animais maiores e começaram a selecionar animais com orelhas grandes, porque o animal europeu tinha orelha pequena, então era uma forma de diferenciar o animal indiano, o animal com orelha grande. Aí começaram a misturar o Gir com o Guzerá e fizeram o Indo-Brasil, que era um touro que eles mediam a pureza racial dele pelo tamanho da orelha. Tinha até uma régua para poder medir o tamanho da orelha. Mas quando esses eram os animais mais tardios, eles demoravam mais para chegar a peso de abate e não chegavam nesses grandes pesos de abate que a gente tem hoje. Animais com 18 arrobas, 20 arrobas. Eram animais que estavam prontos para abate na faixa aí de 14 arrobas, com 5 anos de idade. E aí o Nelore foi tomando o lugar do Gir, e o Gir foi ficando para a segunda linha. E alguns criadores começaram a criar Gir para fazer leite, né? Nessa época, isso aí até os anos mais ou menos 1960, 60 e pouquinhos, o touro mais famoso dessa linhagem de Gir de corte, são os animais fortes, né? Era o touro White, que chegou a ter 1.000 filhos. Isso em monta natural, né? Ou seja, foi um touro que foi muito explorado, né? Aí, aqui para vocês verem a evolução da raça Gir, na década de 50, em 1958, essas são 2 vacas que foram campeãs na exposição brasileira de Gir, que é de zebu, que é em Uberaba, todo ano no mês de maio. Então, aqui tem 48 anos da campeã de 1958 para a campeã de 2006. Então, a gente vê que na seleção original do Gir era muito mais um animal de carne, um animal mais grosso, um animal com mais pernil, com mais gordura, e na seleção em 2006, 48 anos depois, era um animal com muito menos carne, mais descarnado e com sistema mamário muito mais desenvolvido. Então, essa foi a evolução do Gir nesses 50 anos. Hoje em dia, ela andou bem mais para frente. Aí entram as biotecnologias, né? Nós vamos trabalhar com essas biotecnologias. A inseminação artificial é a principal delas. É a tecnologia mais barata que tem para você fazer melhoramento genético. E ela entrou com força no Brasil, com força. Com força ela entrou agora, nos anos 2015 para cá, né? Mas ela entrou bem no Brasil com uma certa força na década de 1970, onde o governo brasileiro fez um grande incentivo para centrais de inseminações serem montadas, serem formadas, e se criaram naquela época, na década de 70, em torno de 50, 60 centrais de inseminação no Brasil. Hoje deve ter umas 10, né?
foram se agrupando, sendo compradas por multinacionais, e a inseminação artificial, ela permite que você você colete sêmen de um reprodutor, né? Então, coleta sêmen desse touro, hoje em dia com vagina artificial, uma vaca manequim que ele vai montar, mas desvia o pênis, coleta esse sêmen, processa esse sêmen e congela esse sêmen. Isso faz com que você possa democratizar o uso de bons reprodutores. Para vocês terem uma ideia, na década de 50, 60, teve casos de touro gir sendo negociados a preço de 1.000 garrotes gordos. Então, vamos dizer que um garrote gordo está valendo R$2.000, então seria 1.000 garrotes gordos para comprar um touro gir naquela época, né? Um touro top, foi o preço top que se fez. Hoje em dia você compra o sêmen desse que seria o touro top por R$100. Então a inseminação artificial proporcionou uma democratização desse material genético e espalhar esse material pelo mundo, porque hoje o mundo inteiro usa sêmen do mundo inteiro, né? Uma vez que você congela esse sêmen, ele não tem mais data para ser usado. Há 1 mês e meio atrás, eu utilizei aqui na fazenda um sêmen que tinha sido congelado em 2003. Quer dizer, o sêmen tem 17 anos que está no botijão. Usamos 4 doses. Emprenhou 3 vacas no ultrassom com 30 dias. Vai me dar 2 vacas quando fizer 60 dias de gestação, o que é muito bom. Na inseminação artificial, a biotécnica da inseminação artificial é a deposição mecânica do sêmen no aparelho reprodutivo da fêmea. Então, quando a fêmea está apta para entrar em reprodução, você deposita o sêmen no aparelho reprodutivo, ele vai até a tuba, faz a fecundação, o óvulo vai ovular, fecunda aqui, esse embrião desce, vai se alojar no útero e dali ocorre a gestação e o animal nasce, né? Então, esse é o caminho da inseminação artificial. E ela proporciona, como você passa a ter muitos filhos de um mesmo touro, possibilitou fazer o que eles chamam de teste de progênie, ou seja, você vai avaliar o reprodutor pelas filhas dele. E como ele tem muitas filhas, você passa a ter uma precisão maior do que esse animal transmite. Então, o que é um teste de progênie? Você compara simultaneamente vários reprodutores em diferentes fazendas, tá? Então, eles distribuem sêmen para várias fazendas e vão nascer filhas desses touros em todas essas fazendas ou em grande número dessas fazendas. E nós vamos comparar a produção das filhas do touro A na fazenda 1 com o mesmo touro na fazenda 2, na fazenda 3 e assim na fazenda 20ª lá. E dentro da fazenda, nós vamos comparar a produção de diferentes touros. Então, se essa fazenda daqui, por exemplo, a fazenda 3, ela tem um manejo muito ruim, você vê que as filhas do touro A estão com 500 litros, do touro B com 800 e do touro C com 1.500, elas têm um manejo ruim. Aqui na fazenda 1, eu já tenho uma fazenda com um manejo melhor. Então, aqui eu pus de propósito o touro C na fazenda 3 com 1.500 litros de leite, porque é aquela história, o cara achou bonito, achou que os bezerros eram bonitos, aí pegou essas bezerras desse touro e começou a tratar, a mexer, aí elas apresentaram mais leite do que a do touro A, que ele achou que era feia e não quis tratar, por exemplo. Isso é só para dar o efeito de meio, né? O que interessa aqui para a gente é que vocês têm, na fazenda 1, o melhor touro foi o B, na 2, o melhor touro foi o C, na 3, o melhor touro foi o C, o A e o C, né?
Mas o que interessa é que, na média, nas 20 fazendas, o touro que teve a melhor média foi o touro B. Então, ele é considerado o melhor touro, o C o segundo melhor touro e o A o terceiro melhor touro. Com isso, a gente vai classificando esses touros e vendo quais são os touros que se comportam melhor na média das fazendas. Isso já ajudou muito, né? Só que esse teste de progênie demora de 6 a 8 anos para você ter o resultado. Então, muitas vezes, o touro vai estar com 8 a 10, 12 anos quando sair o resultado e o touro já está velho, né? E isso é um problema do teste de progênie, além de ser muito caro. Mas com esse uso do teste de progênie, que saiu o primeiro resultado em 1988, e foram se usando os touros geneticamente superiores nas gerações seguintes, vocês vão vendo que a média de produção de leite da raça foi subindo, né? Então, em 88, ela estava em torno de 2.000 litros de leite, a média de produção dos animais com controle leiteiro dentro da raça Gir, e em 2018 estava em torno de 4.000 e poucos litros de leite, a média de produção leiteira das vacas com controle leiteiro oficial em 2018. Então, mas de qualquer jeito, nós vemos que a média da raça cresceu e cresceu rápido. Lá atrás, naquela seleção empírica, a seleção era muito mais lenta. Eles precisavam escolher os animais mais resistentes para o seu meio e que ainda depois, entre os resistentes, os que produziam melhor um pouco. E eles tinham muita dificuldade na troca desse material genético entre eles, porque não identificava direito os animais, a comunicação era difícil. Então, o progresso naquela época era muito lento. Hoje, com o teste de progênie, em 20 anos aqui, quase 30 anos, né, deu um avanço relativamente rápido. Ou seja, hoje, com essa ferramenta da inseminação, a gente consegue melhorar os rebanhos com muito mais consistência. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o meu aqui. Quando eu comecei a mexer com isso, né, a fazer controle leiteiro e fazer seleção dos animais, eu usava monta natural. Isso foi na década de 70, 80, começo da década de 80. Eu usava monta natural. De cada 3 animais que eu comprava dos vizinhos, eu tinha que vender 2, porque quando virava vaca, eu comprava bezerra. Quando virava vaca, 2 não prestavam. Do que eu tinha aqui na fazenda, usando touro de boa procedência, ou seja, touro de uma fazenda que tinha um trabalho melhor, que a gente sabia quem era o touro, de cada 3 eu aproveitava 2. Então já melhorou. Antes eu aproveitava uma, já passei a aproveitar 2. Depois da década de 90, quando entrou o teste de progênie do Gir, e que começamos a usar os touros que eram identificados como os touros melhores, de cada 6 bezerras que nasciam, eu aproveitava 5. Então, isso mostra como esse teste de progênie melhorou o acerto para você aproveitar as fêmeas. Isso barateia muito a criação e você tem um ganho genético no rebanho muito mais rápido. Como esses touros têm muitas filhas, eles começaram a fazer uma coisa que se chama avaliação linear. Eles começaram a tirar muitas medidas, são 18 pontos do animal que são medidos, muitas medidas das filhas de cada touro. Então, de todos os touros que entraram no teste, eles medem as filhas quando elas estão na primeira lactação, vai fazer o controle leiteiro, eles medem a altura da garupa, perímetro torácico, comprimento do corpo, forma de teta, temperamento, tamanho da teta, forma do úbre, mede-se vários itens, são 18 itens, e com isso consegue fazer um retrato das filhas do touro. Então, o 0 é a média da raça, quando vai para o lado direito, são os animais que são acima para essa característica, maiores do que a média da raça, se você quiser.
Quando você vai para o lado esquerdo, mas são menores do que a média da raça. E esses são os itens medidos, sendo que são itens, primeiro, de conformação de corpo, depois a parte de estrutura de pernas e pés, e depois a parte de úbere, porque animal leiteiro que interessa é úbere, e aqui no final são características de manejo, onde o temperamento é muito importante. Nós queremos animais mais mansos, tem animais de linhagens mais nervosas, né? Então, você consegue ter uma ideia aqui, com uma certa confiança, de como são as filhas desse touro. E aqui você teria no PTA de leite quanto que esse touro tem potencial genético para produzir acima da média da raça. Esse é o resultado do teste de progênie hoje. Uma avaliação de produção de leite do touro e uma avaliação de como são as filhas dele. A inseminação artificial tem a vantagem de fazer esse ganho genético, né? A gente acelera o ganho, só que aí nós passamos a usar muito menos touros. E isso vai dar um problema de diminuição da base genética. Então, a pirâmide genética, que quando a gente usava a inseminação artificial, todo mundo, cada um tinha seus touros, e um touro tinha, em média, de 30 a 200 filhas, né? Com a inseminação artificial, você passa a usar muito menos touros. E aí você diminui a base genética da pirâmide. Aí você aumenta a produção, mas você diminui a base. Se você diminui a base, você vai dificultando cada vez mais o melhoramento da raça, porque você aumenta a consanguinidade. Você tem animais muito mais parecidos entre si. E você tem uma variação genética menor. Se você tem uma variação genética menor, o melhoramento vai dificultando, além de que começam a aparecer doenças ligadas à consanguinidade. Por exemplo, na espécie humana, vocês têm a hemofilia, que era muito ligada antigamente na doença dos reis, né? Doença do sangue azul. Por quê? Os reis se casavam, as famílias nobres se casavam entre si, e começava a ter muita consanguinidade. Então, começou a ter muito rei maluco. Na Europa, na França, teve os reis malucos, foi toda uma linhagem de reis que era maluco, tinha problema de hemofilia, tinha problema de diabetes, concentrava muito mais problema. Por quê? Quando você diminui a base genética, o que é bom aparece, mas o que é ruim também aparece. Então, você tem em GIR, no caso, que é o que eu conheço mais, quando tem muita consanguinidade, você diminui o tamanho dos animais, aumenta o aparecimento de lábio leporino, diminui a fertilidade desses animais, muitas vezes até a produção de leite começa a cair, apesar de você estar usando animais melhoradores dos dois lados e a produção cai, né? Então, essa base genética tem que se tomar cuidado para não ter muita consanguinidade, muito estreita, que isso é um problema lá na frente. O campeão aí dessa geração da inseminação é o touro Sansão, que foi 9 vezes o melhor touro para produção de leite nas filhas dele. E hoje tem 2 touros que passaram ele, e os 2 são filhos dele. E esse Sansão vendeu ele tem em torno de 250 mil filhas nascidas. Olha aquele White, que era o touro mais usado na época da monta natural, ele tinha 1.000 filhas. Esse Sansão tem 250 mil. Vocês têm touros europeus, holandês, americano, que tem 1 milhão de doses semi-vendidas. O touro nasceu 500 mil filhos, né? Então, isso dá um certo problema lá na frente de consanguinidade. Outra biotecnologia que cresceu bem é a transferência de embriões. A transferência de embriões surgiu mais ou menos na década de 90, na década de 80 já começou
na Europa e nos Estados Unidos, mas ela pegou comercialmente melhor na década de 90 para frente. E o que é a transferência de embriões? Eu pego uma vaca que dentro do meu rebanho é um animal superior, né? Então eu escolho um animal muito bom, e eu vou dar para essa vaca uma série de hormônios, e quando ela vai ovular, em vez dela ovular um óvulo, ela vai ovular um monte de óvulos. E aí eu vou inseminar essa vaca com o sêmen de um Sansão da vida e eu vou tirar, ela vai fazer igual uma cadela, vai criar um monte de embriõezinhos. Só que ela não pode gestar esses embriões, porque se ela for gestar um monte de embriões, eles vão morrer, não vão nascer. Então, antes deles se fixarem no útero, nós fazemos um lavado uterino, a gente lava o útero pela vagina, a gente retira pela vagina, retira os embriões e pega esses embriões e coloca na barrigas de aluguel, vacas que são barrigas de aluguel, que estão no mesmo dia do ciclo estral dessa daqui, a gente sincronizou o ciclo estral, e no mesmo dia do ciclo estral nós vamos colocar esses embriões ali dentro, e nós vamos colocar esse embrião na inseminação, a gente colocou aqui no começo do útero, aqui no caso nós já vamos colocar lá no final do útero, que é onde ele estaria quando ela estaria nessa fase da reprodução. Rafael, se o pessoal quiser fazer pergunta, pode ir interrompendo, tá? Porque eu fico sem saber se vocês estão entendendo ou não. Tá ok. Está indo bem por enquanto? Tá tudo ótimo, tá muito bom. Então, vamos continuar. Eu sou meio rápido, vocês mandam eu desacelerar um pouco, tá? Tá na velocidade boa. Aí aqui, no caso, eu tenho... Tá bom. Aqui eu tenho uma vaca Nelore, que é daquelas barrigas de aluguel, com um gato vigiando, ver se ela está se comportando direitinho, e ela acabou de nascer uma bezerra gir. Essa bezerra não tem nada a ver com ela. Ela é branca por coincidência, mas a bezerra não tem nada a ver com essa vaca, tá? Então, essa bezerra é filha daquela vaca gir boa lá que eu tinha lá na frente. Tá? Então, com essa técnica, eu consigo, com uma vaca boa, tirar em torno de 15 filhos dessa vaca no ano. Quando, se eu tivesse essa vaca sozinha, ela parindo, eu tiraria um filho no ano, sendo que essa vaca eu tiraria na vida dela, em torno de, sendo uma vaca muito boa, eu tiraria 10 filhos, 12 filhos, né? Aqui eu tiro 15 por ano e eu consigo trabalhar essa vaca uns 4 anos seguidos. Depois, essa técnica judia muito do animal, porque eu dou muito hormônio. Então, esse animal acaba rápido. Só que eu tirar 15 filhos dela por ano em 4 anos, eu tirei 60 filhos dessa vaca, né? Então, isso é uma técnica que revolucionou o manejo, a seleção de fêmeas, né? E você passou, assim como passa a ter os superstar machos, que são os touros de Hollywood, que todo mundo conhece pelo nome, vê foto, sabe quem é, conhece a história, não sei o quê. Agora eu tenho as grandes estrelas vacas, que são também muito conhecidas, né? Só que aí eu já tinha um problema na pirâmide genética na inseminação, que eu já diminuí a base da pirâmide genética, porque eu estou usando poucos touros em muitas vacas. Agora eu piorei, porque eu estou usando os mesmos poucos touros em menos vacas ainda. Então, eu apertei mais ainda a pirâmide genética. O que está acontecendo hoje dentro da raça Gir? Vocês abrem um catálogo de touros, um catálogo de central de inseminação, vocês têm, a maioria dos touros são filhos do touro A, por exemplo, 2 touros muito famosos, Sansão e Jaguar. O touro que está na central é filho do Sansão, neto do Jaguar. Ou então você tem a vaca Nata, que é uma vaca muito famosa, que ela teve filhos, ela tem filhos em central, ela tem uns 6 a 8 filhos em central, e com 6 a 8 touros diferentes. Então, você já tinha consanguinidade do touro, agora você tem consanguinidade do touro e da vaca. E isso, para quem mexe com inseminação artificial, está ficando muito difícil
quem mexe com raça pura, né? Com a raça pura fica muito difícil de você trabalhar nisso. Nos anos 2000, se lançou a fecundação in vitro. A fecundação in vitro é muito interessante e é uma técnica, é a única biotecnologia que está mais desenvolvida em humanos do que em animais. Por incrível que pareça, fazem as pesquisas em humanos e depois usam isso em animais. É a vingança dos ratos, né? Então, como é que funciona isso? Eu tenho lá a minha super vaca, aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem esperar ela, eu não vou dar hormônio para ela ovular, não vou fazer nada. Eu vou lá no ovário dela, com um aparelho de ultrassom, vou no ovário e vou furar esse ovário com uma agulha, com uma bomba aquela bombinha de aspiração de saliva que tem no dentista, que fica lá chupando a nossa saliva quando a gente está lá no dentista de boca aberta, é a mesma bomba. Então, eu vou com um aparelho de ultrassom, eu visualizo a imagem do ovário, aqui no caso tem um folículo grande, esse pontilhado me indica o caminho que a minha agulha vai percorrer, e eu tenho uma espingarda que empurra a agulha para frente, é manual, um cano como se fosse uma espingarda, no cano de cima trabalho o ultrassom, no de baixo a agulha, e eu vou furar esse ovário e vou aspirar esse óvulo. Então, aqui são os óvulos que eu aspirei. Esses óvulos a gente manda para o laboratório, o laboratório é ali perto, vai para o laboratório, coloca no meio, vai no laboratório. No laboratório, o técnico vai colocar esses óvulos em meios de cultura, vai selecionar os óvulos mais bonitos, que tem mais ar em volta, que estão mais escurinhos, mais bonitinhos, por exemplo, esse aqui está mais bonito do que esse, né? Vão selecionando esse material e trazem para essas estufas aqui, que simula o ambiente do útero, né? Então, essa estufa imita um ambiente uterino. Então, esse óvulo, ele desceria para a tuba uterina, quando ele fosse ovulado, não ovularia esse monte, ovularia um só, quer dizer, aqui eu já comecei a pegar antes, então eu vou trazer para cá, vou amadurecer eles aqui dentro, e aí, na ovulação normal, esse óvulo sai do ovário e vai para a tuba uterina. Deixa eu ver se eu acho que é aqui. O óvulo sai do ovário, vai para a tuba uterina, ele é fecundado aqui na tuba. Depois ele vai rolando por aqui e ele se fixa dentro do corno uterino, né? Então, aqui no laboratório, nós vamos fazer a mesma coisa. Vai simular um ambiente uterino. Quando o óvulo está maduro, em vez do espermatozoide subir, vir pela vagina, entrar por aqui para ir fecundar o óvulo aqui na tuba, a técnica do laboratório vai colocar esse espermatozoide diretamente em cima do óvulo numa placa e volta com esses óvulos para dentro do laboratório, para dentro da estufa. Quando esses óvulos estão com 7 dias de idade, eles são envasados em paletinhas assim e são colocados nessas barrigas de aluguel. Tá? Entenderam a técnica direitinho? Sim, sim, perfeito. Tá. Isso é para ver se vocês estão acordados, se vocês estão dormindo. Bom, então, esse embrião ele é transferido para o mesmo lugar daquele embrião antigo lá de transferência clássica, tá? E essa vaca Nelore vai me parir esse animal gir, que não tem nada a ver com ela. Com essa técnica, eu consigo tirar dessa vaca aqui, em um ano, até 50 filhos. Então, na vida normal dela, ela teria em um ano 1. Agora, na transferência de embrião, ela teria em um ano até 15. E aqui ela teria em um ano até 50. Eu já soube de vaca que chegou a dar 100. Mas isso é exceção. Se você trabalhar uma vaca bem trabalhada e tal, chega a 50. Mas, de qualquer jeito, é um número de filhos muito grande por um animal. Então, são biotécnicas que a gente dispõe hoje para poder multiplicar esses animais muito melhores. O problema aqui é que se eu já tinha uma base genética estreita na inseminação
e eu piorei ela aqui na FIV, agora que eu estou tirando muito mais filhas de muito menos vacas, então eu estou piorando ainda mais essa base genética. E isso, nós vamos ter um problema muito sério, que é o que já está acontecendo no milho. O milho, todo melhoramento que é feito modernamente, em qualquer espécie, começou do melhoramento genético feito no milho. E hoje, o problema que tem para fazer espécies de milho mais produtivas é que você já não tem onde buscar novos genes, porque esses genes já estão todos explorados ou se perderam, porque você não manteve um banco de germoplasma lá para trás. Então, o que estão fazendo hoje instituições como a Embrapa, como várias instituições no mundo, estão pegando material estão pegando embriões de animais menos selecionados, das raças mais menos selecionadas, e estão guardando isso congelado em botijões de sêmen, para no futuro, se precisar refrescar o sangue, renovar esses genes, você ter onde ir buscar esses genes. Tá? Bom, aí nós entramos numa fase mais moderna, que é o teste de DNA. Né? Vai passar esse troço sozinho? Bom, o teste de DNA, eu já vou trabalhar no cromossomo. Então, até agora, eu vinha trabalhando lá na frente, e agora eu estou trabalhando no cromossomo. Tá? Então, no cromossomo, eu vou identificar os genes. Né? Os genes ficam aqui nessas barrinhas do cromossoma, eu vou ter que identificar os genes. Qual a vantagem de eu fazer esse marcador molecular que se chama, esse teste de DNA, né? Esse marcador molecular? Qual a vantagem? Eu consigo, por exemplo, o teste de paternidade. Antigamente, quando a gente queria saber se era filho do nosso pai, porque meu pai tem olho azul, minha mãe tem olho azul e eu sou moreninho, de cabelo enrolado e olho preto, a única coisa que eu podia saber era o seguinte: fazia um exame de sangue, via grupo sanguíneo e eu podia eu podia dizer o seguinte: você não é filho desse pai. Hoje em dia, com esses testes de paternidade, você vai no DNA e você isola genes, diferentes blocos de genes, e que são esses numerozinhos que tem nessa coluna daqui, e cada indivíduo tem uma sequência gênica que não se repete. Melhor, pode até ter o gene, esse Amelix aqui, 325, 326, muitos animais terem, mas dificilmente o animal vai ter toda essa sequência gênica igual. Então, você consegue hoje comparar se o produto, que seria esse animal do meio aqui, tem a mesma sequência gênica que a mãe ou que o pai. Então, por exemplo, vamos pegar nesse BM 1818, aqui o produto, que seria essa bezerra aqui, ela tem o 268. Aqui a mãe tem o 268. E ele tem o 280. E o pai tem o 280. Então aqui bateu pai e bateu mãe. E você vai conferindo esses pares de gene todo. E no final, o laudo diz aqui que o animal orquídea qualifica como o reprodutor calica como o pai dela. E o animal orquídea, que seria essa filha daqui, qualifica a reprodutora frajola como mãe dela. Né? Então, isso com 99,9% de chance de estar falando verdade. Aqui só pode não ser o mesmo se for um gêmeo idêntico, porque vai ter o mesmo DNA e você não vai conseguir fazer. Então, o exame de paternidade é uma coisa muito importante, é muito utilizado em cavalo. Hoje em dia, para registrar cavalo manga larga, tem que ter o DNA de paternidade, porque o pessoal fazia muita bagunça com o pedigree. O cavalo morava no Rio Grande do Norte, a fêmea morava no Rio Grande do Sul, os dois tinham filho, nunca tinham se encontrado e não era inseminação. Isso é muito comum em cavalo. Outra coisa interessante desse teste de DNA, desses exames de DNA, são os genes que esses animais passam
e que o homem pode explorar. Por exemplo, você tem problema de alergia ou intolerância à lactose, né? Ou então a proteína do leite, a beta-caseína. Isso é o quê? O pessoal fala, por exemplo, leite de búfalo não dá problema de intolerância. Então, tem muita criança que tem problema de não conseguir digerir direito o leite de vaca e, né, que você colhe material de pelo, material genético, e você consegue identificar se o leite desse animal é A2A2, que é o que não dá problema de intolerância à caseína, então você tem uma melhor digestão do leite, que é o leite que acontece nas vacas, nas búfalas em geral, e na grande maioria das vacas ebuínas. Nas raças europeias, que o melhoramento delas é mais recente, eles não se preocuparam muito com esse item da beta-caseína, porque eles não têm também, o europeu não tem tanto problema de intolerância à lactose, à caseína. Então, os indianos selecionaram os animais que tinham um leite de digestibilidade melhor, sem saber, mas eles vêm selecionando há 2, 3 mil anos, então eles foram eliminando esse gene da população. Hoje, fazendo um exame rápido de pelo de rabo, você pode escolher touros que não passam essa característica da intolerância à caseína. Aí nós partimos para a genômica, quando a gente parte para essa parte de exame dentro do DNA, por volta de 2010, mais ou menos, começaram a aparecer os primeiros touros genômicos. São touros que você tem todas as características genéticas dele. Você tem lá, esse aqui, ele é A2A2, mesmo um animal europeu, você tem esse gene da beta-caseína A2A2 no europeu. Então, hoje é a grande moda, os animais A2A2, por causa dessa má digestão do leite. Aí você vê aqui, pelo exame de DNA do touro, você vê o potencial de produção dele, você vê toda a parte que ele tem de saúde, que ele passa isso para as filhas dele, de durar mais dentro de rebanho, célula somática, ele dá um baixo nível de célula somática, ou seja, uma vaca que dá menor tendência a mastite, dá facilidade de parto. Tudo isso são dados que a gente consegue no teste de progênie. E aqui tem a parte toda de conformação das filhas, como elas se conformam, como que é a parte toda de aprumos, como é a parte toda de úbere. Só que esse touro tem 0 filhas. Então, esse trabalho é todo feito baseado no estudo de genes, que vêm dentro dos cromossomas e que eles conseguem, através de marcadores, elaborar isso daí. E isso faz com que você consiga melhorar a precisão no teste de progênie lá na frente. Eu falei para vocês que um teste de progênie demorava de 6 a 8 anos para ficar pronto. Esse exame de DNA que você faz quando o bezerro nasce, colhe pelo do rabo dele, manda para o laboratório e no máximo um mês você tem o perfil genético desse animal. Não é tão preciso quanto o teste de progênie, mas já dá para dar uma seleção inicial e lá na frente você tende a ter um resultado bem parecido com isso aqui dentro das raças europeias, dentro do holandês, principalmente. No girolando e no gir, está muito engatinhando, você ainda não tem isso aí. Estão soltando uns animais com genoma, mas o grau de confiança é muito baixo. Aí vem a clonagem, que eu deixei para falar mais no final, que a clonagem não é um melhoramento genético. Como é que é a clonagem? É uma biotecnologia muito importante, onde você pega uma célula daquela vaca boa lá que eu quero, de um touro muito bom que eu quero, um animal assim excepcional, e eu vou fazer uma cópia genética completa desse animal. Eu vou pegar esse material, vou no óvulo, pego um óvulo um óvulo qualquer, retiro o núcleo, pego a célula do animal que eu quero, retiro o núcleo
e vou injetar o núcleo desse animal que eu quero dentro da célula do óvulo que não tem mais núcleo. Aí eu dou um choque elétrico nisso aí, dá uma descarga elétrica para repolarizar a membrana, eu abri vários furos nela, e eu levo para aquela estufa de criação de embriões que eu mostrei para vocês, e eu vou criar esse embrião até ele chegar com 7 dias e vou colocar ele dentro de uma receptora, né? Esse processo, como o melhoramento ele é zero, o melhoramento genético dele é zero, ele serve quando você tem um touro muito bom. Por exemplo, esse touro aqui era um touro muito bom, é o Teatro, um touro muito famoso, e fizeram o clone dele. Esse aqui é o clone dele. Aí as pessoas olham e falam, mas não é igual, porque ele tem uma mancha em cima do olho e o outro clone não tem. Porque ele tem, sei lá, uma outra mancha em outro lugar e o clone não tem. Mas se você fizer o estudo de mapeamento genético do teatro velho, que a gente chama de teatro, ou do teatrinho, você vai ver que eles são geneticamente idênticos. Tá? Isso serve para você segurar um animal muito bom, ou então lá na frente, quando eu for falar agora de animais que são geneticamente modificados, você não quer perder uma característica que você colocou, então a melhor forma de você reproduzir um animal geneticamente idêntico ao outro é você fazer clone. Aí nós estamos chegando nos animais geneticamente modificados, que já existem e que vai ser um futuro muito breve para a gente. Vocês, quando vocês formarem agora e forem andando um pouco para frente, dentro de pouco tempo, nós vamos começar, isso vai virar uma rotina, esses animais geneticamente modificados. O homem já trabalha com isso há algum tempo, nós já modificamos muitas bactérias, muitos vírus. No caso, por exemplo, da insulina, se a insulina hoje está barata e está disponível no mercado, porque modificaram geneticamente uma bactéria que vai produzir como catabólito do metabolismo dela, ela produz a insulina humana. Então, depois você filtra isso e faz o medicamento. Então, no caso da insulina, já é um medicamento amplamente usado e tem vários outros medicamentos que já são usados e a gente nem sabe. Às vezes, até algumas vacinas já são feitas assim. Para que vão usar esses animais geneticamente modificados? Para fazer correções genéticas. Então, por exemplo, tem um caso foi feito na China, agora há pouco tempo, uma mulher que tinha um problema genético lá qualquer, eu não lembro qual é, e aí fizeram um embrião dela, e no embrião, quando ele tinha só uma célula, entraram no núcleo dele, tiraram aquele segmento de gene defeituoso e colocaram um segmento de gene correto ali no lugar. Então, seria um conserto genético, né? Eu tenho notícia de uma vaca, que era uma vaca excelente, e queriam multiplicar essa genética dela. O que eles fizeram? Fizeram um clone dessa vaca, e quando essa vaca começou a se multiplicar, o embrião começou a multiplicar, eles retiraram um dos dois cromossomas X, e colocaram um cromossoma Y. Então, essa vaca virou um touro. Quando nasceu, virou um touro, e seria um touro que você já saberia todo o potencial genético dele, porque você já sabe o potencial genético da fêmea que deu origem a ele, que seria o clone dele, só que feminino. Na produção de fármacos, nós vamos usar muito animais geneticamente modificados. Já existe uma porca que produz leite com fibrinogênio humano. Já está patenteado e o Instituto Vital Brasil, no Rio, estava começando a mexer com isso, para produzir fibroblasto, fibrinogênio, para fazer atadura para tratar de queimados, né? Essa tecnologia já existe. Existe uma cabra que produz
produz o fator 8 de coagulação humana, que é o fator que falta para a coagulação do sangue dos hemofílicos. E aí você consegue depois depurar esse leite e retirar esse fator de coagulação. Uma grande meta que os laboratórios estão disputando é produzir uma vaca que produza leite humano. Aí vai ser a grande solução para o mercado de trabalho, porque a mulher fica em casa 6 meses porque ela tem que amamentar a criança e não tem nada melhor do que o leite materno. E se você tiver uma vaca que produz 20, 30, 40 litros de leite materno, a mãe recupera do parto e volta para o trabalho. E o menino pode ir para a creche e vai tomar leite lá. Vocês, daqui a uns anos, vocês vão chegar lá na gôndola do supermercado e vai ter leite materno sabor laranja, leite materno sabor Coca-Cola, e já vai começar esse negócio aí, não vai demorar muito. E você pode fazer também, através desse leite, colocar anticorpos contra a Covid, anticorpos contra sarampo, fazer uma vacina nesse leite que você vai jogar, né? Então, são possibilidades que existem. Outra possibilidade é fazer órgãos para transplante. Aí, no caso, os suínos são mais parecidos com os homens, inclusive até pelo peso dos órgãos, peso do coração, peso do fígado. Então, você precisa de um transplante de coração, por exemplo, retiraria os teus genes e colocaria isso num embrião de porco, e você teria um porco com os teus genes para fazer um coração que pudesse depois, quando ele chegasse no tamanho que precisa, ser transplantado para você. E aí isso reduziria lá na frente o uso de a necessidade de ficar a vida inteira utilizando imunodepressivos para não ter rejeição desse órgão implantado. E você tem também um outro exemplo que já tem no Japão. Eu já vi algumas fotografias de animais pets geneticamente modificados. Eu vi um gato fosforescente, né? Aí começam essas bizarrices, mas são possibilidades que a gente tem. E a partir do momento que eu conseguir fazer esse animal geneticamente modificado, aí justifica eu fazer um clone, porque eu não quero perder essa sequência gênica que eu joguei lá dentro. Então, eu posso fazer a multiplicação por clone. Tá? Então, você está ouvindo bem aí? Está tudo bem, Rafael? Estamos ouvindo bem, sim, Pedro. Tá. Então, hoje nós temos uma série de ferramentas que não existia no passado e que nós fomos trabalhando. Então, o que nós vamos fazer com essa série de ferramentas, né? Então, nós temos várias estradas de diferentes qualidades, né? Uma estrada de chão esburacada, uma estrada teoricamente razoável e uma pista de Fórmula 1. Nós temos que escolher que carro vai andar em que estrada, né? Então, eu tenho que saber o meu sistema de produção. Se é um sistema mais rústico, eu vou andar com um animal mais rústico. Se é um sistema médio, eu vou andar com um animal médio. Se é um sistema altamente elaborado, eu ando com um animal de ponta, tipo um carro de Fórmula 1. Então, eu preciso conhecer muito bem o sistema onde eu vou trabalhar, que tipo de animal eu vou precisar, e hoje eu tenho uma ferramenta que eu consigo desenhar o animal que eu quero, com esses testes todos de progenie, essas coisas todas. Você chega em animais muito próximos do que você quer em muito menos tempo, tá? Agora, nós nunca podemos esquecer o que o pessoal lá de trás fez, né? Eles demoraram 5.000 anos para fazer o Guzerá, 2 ou 3.000 para fazer o Gia, 2.000 para fazer o Cindy, mais uns 2.000 para fazer o Nelore, sempre observando que os animais têm que ser adaptados ao meio onde eles vivem. Não adianta você querer fazer um animal que não é adaptado ao meio onde ele vive. E não adianta você fazer um animal que não é adaptado ao sistema de produção que você quer que ele esteja.
Então, eu preciso, antes de saber que animal eu vou fazer, eu tenho que saber onde esse animal vai trabalhar, em que sistema e como eu posso, e qual seria o animal mais lucrativo para esse sistema. Eu acho que os antigos, eles tinham tempo para ver essas coisas, hoje nós temos muito menos tempo, muito mais pressa, mas a gente não pode perder a noção. Tem que saber para onde a gente vai. Se você não souber para onde você vai, se o teu cliente não souber o que ele quer, vocês não vão a lugar nenhum, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpem, mas a Light não colaborou, mas foi um grande prazer falar e eu estou aberto para perguntas. Bem, Pedro, obrigado realmente aí pela sua disponibilidade até de retornar para terminar a palestra, que estava muito boa, estava todo mundo muito interessado. Uma pena que algumas pessoas que estavam no início no primeiro horário não conseguiram ficar para o final, mas a palestra está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar para o pessoal. Mais uma vez eu agradeço em nome da faculdade Santa Úrsula, dos alunos da medicina veterinária, o pessoal que está aí, que a gente tem de outras faculdades também. Em nome do Centro Acadêmico Nair Eugênia Lobo. Vou deixar aí aberto agora para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Abre o microfone aí e faz a pergunta. Eu vou pedir, Pedro, para você interromper o compartilhamento, porque aí se alguém tiver sem microfone e quiser fazer pergunta, pode perguntar pelo chat, que aí você consegue ver. Ou então eu ou o Thiago, que estão moderando aí, a gente faz a pergunta do chat para você. Vamos lá, Tá pessoal. bom, pode fazer. Posso Pode? falar, Rafa? Boa noite, professor. Professor, Pode ser doutor, professor, não tem problema não. Pedro. Olha, eu estou encantada com a sua palestra. Eu gostei por demais. Primeiro, pela forma como o senhor, a metodologia que o senhor utilizou, é uma coisa bastante, você consegue entender e acompanhar. O jeito, né, como que você toca isso, o quanto você gosta e domina o assunto, e é um assunto muito interessante. Então, assim, eu queria agradecer de coração essa oportunidade, dessa palestra, e de lhe conhecer. Gostei demais, tá? Não era nem pergunta, era só para lhe parabenizar, porque eu estava trabalhando, mas eu consegui, o celular estava quase sem bateria, mas eu consegui chegar em casa, porque eu ainda tinha esperança de pegar o finalzinho da sua palestra. Muito obrigada, tá? Uma boa noite. De nada, eu peço desculpa porque eu fiz essa palestra meio corrida, que a palestra que eu ia fazer, que eu estava preparando ela ontem, meu HD pifou, eu tive que fazer essa agora de manhã. Mas é um assunto que eu trabalho com ele todo dia, então não é complicado de fazer. E quem quiser vir me visitar, na Pesagro hoje está muito difícil por causa da pandemia, e nós estamos trabalhando em regime de plantão e não estamos recebendo visita. Mas dia 24 tem uma visita de vocês, da Santa Úrsula, aqui na Fazenda, Estarei aí. se correr tudo bem. Estarei aí, porque eu sou da Né? Santa Então, Úrsula e quem da quiser turma. vir. Então, nós vamos estar junto aqui, a gente conversa mais. Eu gosto muito de receber as pessoas aqui em casa e eu gosto muito de passar o que eu aprendi. Afinal de contas, eu estudei em escola pública, segundo grau, terceiro grau e mestrado, essas coisas. Minha obrigação é passar para vocês o que eu aprendi. Eu estudei com o dinheiro dos pais de vocês. Então, agora eu tenho que repassar para vocês. Um encanto a sua simplicidade. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Conceição, que gosta de perguntar. Adoro. Dessa vez eu não vou perguntar, eu vou com a das tia. Realmente, agradecer por você voltar, porque é importante para a gente, importante a Santa Úrsula
Conceição, seu áudio está Está falhando. picotando o seu áudio. A ligação está muito ruim. Isso está melhorando agora. Melhorou? Melhorou. Então, Melhorou. eu quero agradecer e continuar o elogio que a Silvia fez, porque você se propôs e voltou novamente, tá? Quer dizer que você gosta do que faz realmente. A Santa Úrsula tem que levar os alunos até você, tem que passar isso tudo, porque a gente está empolgado, curioso, e a sua simplicidade é o que mais me encantou, porque você gosta do que faz e você tem a humildade de ensinar e sabe passar. Então, quero parabenizá-lo, tá, em nome da Santa Úrsula e em nome de nós universitários, porque foi ótima a palestra e obrigada por persistir em voltar para a gente. De nada. Eu estava todo contente fazendo a palestra de manhã, fiquei falando um tempão sozinho. Aí eu fiz uma pergunta para vocês, ninguém respondeu. Eu falei, ih, acabou a luz. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Bem, Pedro, então eu vou mais uma vez agradecer a sua disponibilidade aí de retornar. Então, mais uma vez, obrigado. Né? Foi um prazer ter você no nosso VET Day. Esse é o segundo ano que o Centro Acadêmico existe na faculdade e é o segundo ano que a gente faz esse evento. Foi um prazer ter você nesse ano com a gente. Espero que a próxima gestão do Centro Acadêmico siga com esse projeto e te convide para mais palestras. É um assunto que é de interesse de muita gente, né? Eu, apesar de não ser uma área que muito me atraia, mas para mim foi muito esclarecedor, né? Mais uma vez, muito obrigado. Mesmo seu conhecimento, a gente vê que é muito vasto na área. Agradeço a disponibilidade de estar aqui num sábado, na verdade, 2 horários, né, para passar esse conhecimento para a gente. Agradeço e desejo você um bom final de semana e um bom resto de noite. Muito obrigado, eu que agradeço vocês. O professor Tarcísio é o meu contato aí na Santa Úrsula, se vocês precisarem comigo, fala com ele, que ele está em casa. E eu adorei a palestra do colega da Moragro. A minha mulher é fã da Moragro, os cachorros daqui tomam remédio de lá, e eu vi que é uma coisa altamente estruturada. Depois eu gostaria de ter acesso à palestra para ela ver, porque ela estava trabalhando e não pôde comparecer. Sim, eu mando o vídeo para você. Tá ótimo. Muito obrigado, então. Boa noite para todo mundo. E a Light permitiu da gente acabar aqui. Tá certo, então, muito obrigado, uma boa noite. O pessoal, eu peço que continue, porque a gente vai fazer o sorteio aí do último prêmio do dia. Vamos agora sortear o kit de higiene. Deixa eu só parar a gravação.